Salve tropinha, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, novos ciclos se iniciam. Às vezes não da melhor maneira, mas eles se iniciam. Vim aqui para fazer uma análise de Marrocos 2, Brasil 1 e também fazer uma análise de mais longevidade, pensando nesse ciclo até a Copa do Mundo de 2026 do Brasil, beleza? O Brasil hoje foi comandado pelo treinador interino Ramon Menezes e vamos começar desde a convocação. Gente, a convocação me empolgou bastante, beleza? Quebrou aquela panelinha do Tite que ele tinha só dos jogadores de confiança, os jogadores mais do futebol europeu. O Ramon ousou convocando a molecada, convocando alguns jogadores do futebol brasileiro, Rony, né? Colocou o Yuri Alberto depois, veio o Rafael Veiga. Enfim, e a culpa dessa derrota não está na convocação em si, sabe? Mas eu colocaria em 3 motivos. E vamos começar aqui falando por um deles, que é o seguinte, cara. É a questão da ansiedade e de se acostumar com a seleção. Porque é o seguinte, qualidade os jogadores têm. Por exemplo, alguns estreantes do time titular, Andrei Santos e Rony, por exemplo. Qualidade os jogadores têm, mas é estreia na seleção. Você vai lá contra Marrocos, uma seleção semifinalista da Copa do Mundo, num estádio, lá no país dos caras, 65 mil pessoas. Você leva um tempo para se acostumar, sabe? Você leva um tempo para se soltar, para fazer as jogadas. Assim, você começa mais preso, é natural, porque você não tem moral, você tem medo de errar. Então, assim, o Rony começou dando mais uns passes de lado, o Andrei começou ali falhando, perdendo algumas bolas no meio campo. Mas no segundo tempo, eles se acertaram. O Rony começou a acertar uns passes, começou a ser mais acionado. O Andrei começou a engolir o meio campo de Marrocos ali. Engolir entre aspas, né? Vocês entenderam? Mas assim, leva um tempo para você se adaptar. Ainda mais numa situação em um jogo tão pesado como foi Marrocos e Brasil, sabe? Então assim, qualidade os jogadores têm. Os que entraram, Vitor Roque, Rafael Veiga, Yuri Alberto, é que levam tempo, sabe? Leva um tempo para você se acostumar com essa pressão, ainda mais jogando com uma grande equipe como é a seleção de Marrocos. Dos jogadores que entraram, o que na minha visão entrou melhor, mais tentou, mais pressionado foi o Rafael Veiga. Mas ele não conseguiu incendiar o jogo como era desesperado porque o Ramon Menezes mexeu mal, né? Porque assim, no segundo tempo, quem começou a jogar bem, como eu já disse, acabei de dizer, quem se soltou foi quem? Foi o Rony e o Andrei Santos. O Andrei começou a tomar conta ali do meio campo e o Rony começou a criar mais jogadas ali pela ponta, começou a ser mais ousado, começou a brigar mais no alto. E quem não fez uma boa partida foi o Lucas Paquetá. E na minha visão, eu até comentei com meu pai na hora do jogo, eu falei, ele tem que tirar o Paquetá e ele tem que tirar o Rodrigo, que não tá jogando bem, colocar o Antony na ponta, centralizar o Rony, colocar o Veiga no lugar do Paquetá pro Veiga armar. Mas ele tirou o Andrei para colocar o Rafael Veiga e isso automaticamente fez com que o Marrocos ganhasse o meio campo, porque o Brasil tava ganhando o meio, por quê? Porque o Andrei tava se soltando, o Andrei tava virando aquele leão que ele era no meio campo. E eu já até tinha comentado isso na época da Copa do Mundo, o Paquetá de segundo volante não rola, ele perde o meio campo, sabe? E a gente percebeu isso, que assim que o Andrei saiu e o Paquetá foi recuado, o Marrocos ganhou o meio campo. E o Ramon tentou consertar isso, trazendo o Rafael Veiga para segundo volante. E não funcionou, entendeu? O correto era ele ter tirado o Paquetá. Por mais que tenha dado assistência, não jogou muito bem, não fez uma boa partida, sabe? Então, assim, esse é um dos motivos, né, pelo Brasil ter ganhado a questão de se acostumar. E o segundo motivo é justamente isso que eu acabei de falar. O Ramon, quando mexeu mal, sabe? Eu acho que, assim, ele acertou nas escolhas de colocar o Rafael Veiga e o Antony, né? Porque as jogadas estavam praticamente todas pelo lado esquerdo com o Vini Júnior, faltava uma variação pro lado direito, fez certo em colocar o Antony. E o meio campo do Brasil, sem criatividade com o Paquetá, acertou em colocar o Veiga. Mas ele errou em quem ele tirou no Rafael Veiga, ele tinha que ter tirado o Paquetá, não o Andrei. E o Vitor Roque, não me levem a mal, o Vitor Roque é um grande jogador, 17 anos, tem muita bola para jogar ainda. Mas o Ramon chamou ele no momento errado. E para tirar o Rony, no momento que o Rony era um dos melhores jogadores em campo, ele resolveu tirar o Rony, sendo que o Rony estava se acostumando. O Brasil sentiu muita falta disso, que é aquele jogador apertando. O Brasil encaixou muito bem uma marcação no primeiro tempo, que ele fechava Marrocos, encurralava Marrocos, entende? E muito isso por causa do Rony, que se movimentava bastante. E o Brasil continuou mantendo essa intensidade. Mas a partir do momento que ele tira o Rony, que é um jogador que tem essa característica, coloca o Vitor Roque, que não tem essa mesma intensidade, ele acaba com o jogo, sabe? Ele acaba com o jogo. Então ele não conseguiu fazer isso. E o terceiro e último erro que fez o Brasil acabar sendo derrotado foi a questão da falta de entrosamento, né? Porque um bom grupo de jogadores tem que ter um entrosamento. E principalmente a defesa, que não é uma defesa que nunca jogou junto. Ibanhas, Militão, Emerson Royal, o Everton e
Alex Telles. Eles nunca jogaram juntos, eles têm pouco entrosamento. Tanto que os 2 gols saíram por falha de comunicação. O primeiro que foram 2 marcadores e acabaram deixando, esqueci o nome do marroquino que fez o primeiro gol livre, deixou ele livre. O segundo, o Militão não afastou, alguém esqueceu de vir na cobertura e ficou contra o Marrocos, pronto. Foi uma falta de comunicação imensa, sabe? Então assim, mas o Brasil não jogou mal, sabe? Não jogou mal. O Brasil fez com que o jogo ficasse mal nas substituições do Ramon, sabe? Até porque o maior erro dele foi ter tirado o Rony e o Andrei no momento em que eles começaram a soltar. E o Andrei, ele estava ganhando aquele meio campo. Casemiro fez uma bela partida? Fez. Gostei do jogo do Casemiro. Mas quem estava na intensidade para ganhar aquele meio campo e estava ganhando o meio campo do Marrocos era o Andrei. Não tem jeito, era o Andrei. Não deveria ter tirado no melhor momento do moleque no jogo, não deveria ter tirado ainda mais para colocar o Rafael Helveg, tinha entrado sim, mas não no lugar do Andrei. E o Paquetá de segundo volante, não vira. Você tentar remendar aquilo com o Rafael Veiga, não vira. Tentar puxar o Casemiro para a zaga, enfim, foi uma bagunça só. Mas assim, o Brasil jogou bem acima de tudo, né? Perdeu os jogos por duas falhas de comunicação. Poderia ter buscado mais gols se não fosse essas falhas nas substituições. Que isso acabou aquela pressão que o Brasil fez, deixou o Marrocos bem tranquilo para a próxima saída de bola, né? Enfim, o Rony, ele fez falta nesse ataque. Talvez se ele fizesse uma dupla com o Vitor Roque e com o Rony, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Mas assim, não vamos culpar alguém, até porque é começo de ciclo. Olha o cenário, o Brasil se pegou em um começo de ciclo com um treinador interino, né, Ramon Menezes, com uma seleção que nunca jogou junta, com diversas caras novas, diversos jogadores, garotos, moleques, né? E acabou que ainda pegou uma seleção semifinalista de Copa do Mundo, a 4ª melhor seleção da Copa do Mundo, Marrocos. Então, ainda mais na casa dos caras lotados, aquela torcida com a pressão, então assim... E o Brasil ainda em determinados momentos do jogo foi melhor que o Marrocos. Inclusive no momento que toma o gol, estava melhor do que o Marrocos. Entende? Então assim, durante esse cenário, não é decepcionante pro Brasil, entende? Não é decepcionante. Tá tudo bem. Agora, a CBF vai pra Europa essa semana aí pra buscar um treinador. Claro que a prioridade é o Carlo Ancelotti. Creio que a tendência também seja o Carlo Ancelotti. A tendência de eles tentarem, acho que eles vão tentar o Ancelotti até onde que der, né? Só que assim... Eu gostaria de ver o Ramon Menezes, porque o Brasil sempre foi de buscar técnico e isso meio que nunca deu certo, né? O Tite não deu certo, o Dunga não deu certo, e talvez se testasse um interino, dando a confiança para ele poderia ir bem. E o Ramon, ele treinou muito bem a seleção, ele colocou o Rony de ponta direita, o Rony jogou bem de ponta direita, sabe? É que ele fez uma substituição errada, né? E acabou com o time, né? Mas a seleção foi muito bem treinada hoje, sabe? Não dá pra colocar a culpa no Ramon, não dá pra gente falar que o cara é ruim por causa de um jogo. E olha a seleção que a gente viu também, Marrocos, seleção extremamente acertada, sabe? Mas enfim, a gente sabe a impaciência que é a CBF. Eu diria que nesse momento é impossível o Ramon Menezes permanecer como treinador interino. Adoraria que ele permanecesse, mas a realidade é que ele não vai. E o Brasil vai atrás de um técnico, né? Muito difícil de um técnico brasileiro também. A tendência é que eles vão atrás de um europeu. E é isso, gente. Em relação à longevidade do trabalho agora, o Brasil vai... Como eu vou explicar? Vai tentar testar o máximo de jogadores possíveis. Eu acho que a orientação da CBF pro treinador que vier, independente de quem vai ser essa, né? Teste, convoque mais jogadores, faça mais variações, até ele conseguir chegar numa base boa para a seleção. Mas eu achei bem legal a ideia. Por mais da falta de entrosamento, o Brasil entrou bem, jogou bem, mesmo com a falta de experiência de alguns jogadores, mas acaba que mexeu errado e tirou os 2 melhores em campo no momento que mais precisava, e quando colocou um jogador que viria para mudar o jogo, 2 jogadores no caso, acaba que com ocasião da substituição errada, eles não conseguiram fazer muita diferença no jogo. O Rafael Veiga e o Antony também. Outra coisa que eu achei assim é que normalmente o Antony é aquele jogador para escapar, inclusive o Ramon colocou ele para não deixar as jogadas muito centradas só lá no Vini Júnior. E o Antony não tocou. O Antony ele não tocou na bola na condição que ele gosta. Ele não pegou uma bola pra vir para um contra um. Ele não conseguiu fazer isso. Então, assim, foi muita coisa que deu errado, né? E foi tudo na questão do segundo tempo. Porque o maior problema é que foi no melhor momento que o Brasil estava no jogo. No momento que o Brasil tinha acabado de empatar, estava bem no jogo, ia colocar o Rafael Veiga e ia melhorar. E o Antony ia vir também ia melhorar. Mas por um pauzinho que mexeu errado, acabou que não deu certo, beleza? Mas é isso, tropa. Nem tudo está perdido, nada está perdido, na verdade. É só uma partida que a gente perdeu jogando bem para uma seleção extremamente encaixada. E aí, gente, vamos com calma, vamos ter paciência. Começo de ciclo é assim mesmo, gente. Tá tudo bem, tá bom? Eu tenho confiança que o Brasil vai se acertar até a próxima Copa do Mundo. É isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei. Comenta aqui
quem você acha e quem você recomenda para ser o novo técnico da seleção brasileira, beleza? É isso aí, muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo, falou e que Deus ajude o nosso Brasil.